Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Parapsicologia para Todos. Hoje eu vou dar uma pequena apresentação do que é fenômenos paranormais. Tá? Eu sou graduanda do IPAP São Paulo. O IPAP São Paulo, ele está localizado na cidade de Guararema, São Paulo. Né? É o Instituto de Parapsicologia e Treinamento Psíquico do estado de São Paulo. Eu já fiz um primeiro vídeo, explicando tudo sobre o IPAP São Paulo. Né? E eu vou fazer pequenos vídeos para vocês terem uma ideia do programa, né, de que a gente estuda lá sobre a parapsicologia. É muito interessante. Então, para quem tiver assim, interesse, curiosidade, é um curso muito abrangente, é um curso que a gente faz o IPAP Sistema Grisa. Tá? O Sistema Grisa, ele é uma escola independente, né? Ela não independente de qualquer crença, filosofia ou religião. O IPAP, o Sistema Grisa, ele é puramente científico, através de a comprovação de experimentos, de entrevistas, né, de vários anos de pesquisa mesmo sobre a parapsicologia. Vou falar também para vocês sobre o consciente, o subconsciente, que a gente estuda bastante, que realmente é extremamente importante para a gente entender toda essa parte de fenômenos paranormais, né? Então eu vou fazer vários vídeos para vocês terem uma ideia de como é o nosso curso do IPAP, Instituto de Parapsicologia do Sistema Grisa. Tá? Se vocês tiverem um pouquinho mais assim, um tempo, um pouquinho mais de curiosidade, dá uma olhadinha no meu outro vídeo que eu fiz, que eu explico direitinho o IPAP São Paulo, como que é o estudo, é uma pós-graduação e é um curso também para quem não tem, um curso que habilita sim a clínica, a trabalho com terapias, o parapsicólogo, mas não como uma pós-graduação. Tá? Então, lá está tudo explicadinho de como que é, e quem tiver interesse também, entra na página do IPAP São Paulo, Sistema Grisa, tá bom? Vamos lá, então. Eu me chamo Rosilene, né? Como eu disse, sou graduanda, e este é um tema nós temos 3 níveis, né, nessa pós-graduação. E o primeiro nível, a gente estuda bastante os fenômenos paranormais. Tá? Então, eu vou dar uma pequena explicação para vocês como funciona, e tem muito vídeo legal, tem muitos temas interessantes para a gente desvendar todo esse mistério, né? Falou em fenômenos paranormais, aí já as pessoas, né, reportam a fantasmas, né, a espíritos, né, casa mal assombrada, né, e, e não é bem assim, né? A parapsicologia, ela veio é uma ciência, ela veio para pelo menos desvendar ou estudar ou a gente resolver uma boa parte desse mistério, né, que foi colocado há muito tempo, né? E vou falar um pouco também sobre a história da parapsicologia, isso como se dava na Idade Média, na Idade Antiga, tá bom? Espero que vocês gostem. É um dos meus vídeos que eu estou começando. Já comecei com um vídeo sobre o IPAP São Paulo, sobre o Sistema Grisa, e vou dando continuidade nesses temas, que é muito interessante. O parapsicólogo clínico do Sistema Grisa, a gente trabalha com a hipnose, né, que tem a regressão, tem a compreensão
né? E a gente trabalha muito com hipnose. Então, aos poucos eu vou explicando para vocês como isso funciona, como que a gente trabalha. E é um trabalho muito sério, é um trabalho científico que ajuda muito, muito, muito as pessoas. A gente trata as pessoas com depressão, a gente vai na causa, né, do problema. Não é simplesmente tomar um remedinho e passa os sintomas, né? Ou a parapsicologia, ela vem para que a gente trate a causa, o que é o trauma, aquele trauma lá de infância que está guardadinho lá no nosso subconsciente e que a gente não tem noção. A gente não tem noção o porquê que a gente age de determinadas formas, né? Por que a gente tem um determinado comportamento, né? Por que e eu vou explicar para vocês, de acordo com o sistema Grisa, todo esse trabalho, toda essa pesquisa do sistema Grisa, o porquê que a gente, muitas vezes, a gente fala para as pessoas assim, fala uma frase, magoa as pessoas, e você fala, poxa, desculpa, eu não queria te falar isso, né? Então, porque a maioria das vezes sai e não é aquilo que a gente queria fazer, aí você fala, poxa vida, desculpe, muitas vezes a desculpa ela é sincera mesmo, né? Então, com as aulas aqui, não é uma aula, é uma exposição de uns mini slides que eu passo e eu vou explicando para vocês como funciona, tá? Espero que vocês gostem e vamos lá, vamos começar. Parapsicologia para todos. Essa é a primeira parte, tá? Dos fenômenos paranormais. A primeira parte do vídeo, porque os fenômenos paranormais, ele é grande, a parte teórica dele, e eu quero mostrar para vocês exatamente cada um deles, para vocês terem uma ideia do que é realmente os fenômenos paranormais, tá bom? Como eu já apresentei, né? É o Instituto de Parapsicologia e Treinamento de São Paulo, Guararema, São Paulo, Sistema Grisa, a minha apresentação. Então, aqui é um breve relato que é sobre a parapsicologia, né? Então, eu vou começar já falando para vocês o que é parapsicologia, né? Então, a parapsicologia, ela é uma ciência que estuda os fenômenos que entendemos como sobrenaturais, né? E procuram as causas, né, as naturais para que isso aconteça, para os acontecimentos. Então, a parapsicologia, ela vem, é uma ciência, tá? Para dar uma explicação maior sobre esses fenômenos. A etimologia da palavra, ela traz um sentido de estudo do que aliás, desculpa, que está à margem do psiquismo, né? Então, tudo o que está à margem, né? A gente coloca como o sentido da palavra parapsicologia. Ou seja, estuda a hipótese da existência de meios de comunicação que vão além dos sentidos humanos conhecidos, tais como a telepatia e a clarividência, né? Que eu vou explicar com detalhes para vocês mais para frente, né? O sistema Grisa, ele é sob a orientação e direção do Dr. Pedro Antônio Grisa, né? Ele foi o fundador do sistema Grisa. Aqui é uma história de como a formação do IPAP, né, e alguns IPAPs que têm esse instituto. Em 1984, em Florianópolis, Santa Catarina, é fundado o IPAP, o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, Sistema Grisa. O Dr. Pedro Antônio Grisa, ele fez a graduação dele, né? A carreira dele estudantil e como cientista. Ele fez doutorado em psicologia
pela Universidade Livre das Ciências do Homem de Paris, né? E ele defendeu a tese Parapsicologia, Sobrevivência e Personalidade. Aqui a gente tem a foto do Dr. Pedro Antônio Grisa, parapsicólogo clínico, filósofo, professor de psicologia e sociologia e pesquisador e cientista. Autor de várias obras, vários livros sobre parapsicologia e poder da mente. Dr. Pedro Antônio Grisa. No final, eu coloco para vocês alguns livros, a bibliografia, talvez não seja neste vídeo, tá? Talvez eu passe na segunda parte do vídeo de fenômenos paranormais. Para quem tiver interesse, eu passo a página também do IPAP, do Sistema Grisa, que vocês podem obter essas obras, tá bom? Vamos lá. Aqui vou dar uma breve explicação também, né, sobre o Instituto de Parapsicologia e Potencial, IPAP. Ele surge longos anos de muitos estudos, análise e pesquisas, né, norteados pela busca de resposta científica. Sempre científica, tá, gente? Aqui o IPAP, ele é independente, ele não tem vínculo nenhum com crenças, filosofias ou religiões, como eu disse no início, tá bom? É uma escola independente das manifestações dos fenômenos paranormais. Todos os estudos e pesquisas foram desenvolvidos independentemente de crenças, filosofia e religião. O IPAP, ele pertence à escola científica e independente de parapsicologia. Em 1995, o IPAP, ele abre um curso, né, ele sentiu essa necessidade, né, o diretor, o Dr. Pedro, de abrir um curso de aperfeiçoamento e orientação parapsicológica, que é o CAOP. Né? Conforme o Dr. Pedro, criador do Sistema Grisa, e sempre baseando no Sistema Grisa, tudo é ocasionado pela mente humana, né? Quando o indivíduo ele vivencia grave ameaça de sobrevivência, desencadeia poderosa energia, né? Então, toda vez que a gente se sente em perigo, né, perigo de sobrevivência, a gente tem um potencial muito grande, né? E a gente desencadeia essa poderosa energia. O Sistema Grisa, ele compreende essas dificuldades vivenciadas pelo ser humano, né? E como advindas de sua história, de sua vida, né? Cujos registros ficam gravados em seu subconsciente. O que ele quis dizer aqui é que tudo que a gente vive na nossa vida, ela gravou, né? Ela grava. Mais para frente, em outros vídeos, eu vou explicar para vocês que o subconsciente, ele como o Dr. Pedro fala, o Dr. Pedro Grisa, ele é um robô, né? E ele é um robô ou um computador, e um computador também, né? Então, o computador, quando você programa ele, programou, gravou. Então, ele não tem noção, tá? Não tem noção porque é uma máquina, né? No caso, o nosso é o subconsciente, ele não sabe o que é certo e o que é errado. O que gravou no subconsciente está gravado. Mais para frente eu vou falar mais sobre o subconsciente, mais com detalhes, tá bom? Falar um pouquinho do IPAP São Paulo novamente, que é na qual eu sou graduanda, né? Em São Paulo, o IPAP, o Instituto de Parapsicologia e Treinamento de São Paulo, como eu disse, ele teve início em 2013, né? Sob a direção do professor Itelvino Giacomelli, localizado na cidade de Guararema, São Paulo. Hoje é um curso de formação de parapsicólogos clínicos e pós-graduação em parapsicologia e hipnoterapia. A gente trabalha também no nível 3 com hipnose. O objetivo, tanto do IPAP São Paulo quanto de todos os IPAPs institutos, é a formação de parapsicólogos que vão atuar como orientadores parapsicológicos do sistema Grisa, né?
O curso tem por objetivo, ele prima a qualidade dos parapsicólogos, tá? Então, não é quantidade, é qualidade dos profissionais parapsicólogos, mantendo os professores de mais alto nível, tá, de conhecimento de parapsicologia, né? Até porque eles são formados pelo IPAP e a partir daí continuam no mesmo instituto, dando aula e passando suas experiências do dia a dia, que é com os clientes, né? Ou melhor, no sistema Grisa, o Dr. Pedro chama como sócio. Então, a gente não chama de paciente nem de cliente, a gente fala os sócios, porque ali é uma troca, né? É uma troca de conhecimento, porque o parapsicólogo aprende muito com o ser humano, está sempre em evolução, né? Como é a lei da harmonia, que eu também vou falar mais para frente, né? A lei cósmica, né? Que a gente vive em harmonia, em evolução e vibração. E quando você trabalha com outro, o ser humano, você está em constante vibração e evolução. Então, é um sócio de conhecimento, um sócio onde ali vão se aprender muito, tanto para psicólogo clínico quanto a pessoa em tratamento, vamos se dizer assim, né, que vem buscar um alívio para as suas dores psíquicas, né? O curso ele prima por qualidade, então, como eu disse, tem um nível altíssimo dos professores do IPAP, Sistema Grisa, né? Eles desenvolvendo atividades que levam os alunos a um autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E aí eu vou explicar para vocês. No nível 1, a gente aprende bastante os fenômenos paranormais. Nível 2 é um autoconhecimento, apesar que eu posso garantir para vocês, tá, que já desde o primeiro nível a gente já começa a se conhecer. Então é um autoconhecimento riquíssimo, um desenvolvimento pessoal maravilhoso. Por quê? Porque você começa a entender muitas coisas do nosso comportamento, o porquê que a gente vivencia aquilo, o porquê que aquilo se repete. Repetição. Por que a gente atrai? A gente atrai determinadas situações, né? Então, é o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, né? Conflitos pessoais e inúmeros outros problemas oriundos de uma estrutura mental inadequada, como acabei de dizer. E a gente sabe hoje, através da ciência, de pesquisa, né, que a origem está nas informações contidas no subconsciente das pessoas. E que para acessar este nível, estou me ajeitando aqui, tá, gente? Na cadeira aqui, para ficar mais fácil aqui, mais visível para vocês. Vamos lá. E que para acessar este nível mental profundo de informações e técnicas de hipnose e regressão é uma ferramenta utilíssima, né? O parapsicólogo do Sistema Grisa, ele através do método de programação e reprogramação mental, né, ele faz a pessoa se libertar deste fato traumático, né, fazendo-a despertar para uma vida mais equilibrada e harmônica. Então, é como eu falei para vocês, né, através do método de programação e reprogramação, né, que é um método muito utilizado, riquíssimo, né? A gente consegue adentrar, né, nesse nível mental, né, profundos, que tem todas as informações, e a gente faz essa técnica, tanto a de hipnose quanto a de regressão e programação. E assim a gente consegue harmonizar os pensamentos, harmonizar a nossa vida, porque a gente começa a entender como funciona tudo isso na nossa vida, né? É uma coisa muito profunda. Bom, agora eu vou falar para vocês, eu vou começar sobre a paranormalidade, né? Paranormalidade, as pessoas entendem assim, nossa, essa pessoa é um paranormal. O
que logo vem assim na mente das pessoas, né? Vem paranormal, um médium. Vem a imagem, cada um tem dentro do seu mapa, né? Quando eu digo o mapa, é sua imagem que você adquiriu com o tempo ou que apresentaram para você, né? Porque a maior parte das coisas que a gente tem no nosso mapa não é nossa, é que alguém apresentou aquilo para gente, né? E aí é que a gente tem que estudar para que a gente faça o nosso mapa da nossa vida, do, do, das instruções que eu quero ter, das informações que eu quero ter, e não que foram passadas de outras pessoas, né? Então, eu sempre falo, a parapsicologia, ela é um autoconhecimento, né? E quando você se auto-reconhece, é um autodesenvolvimento, você passa a fazer o seu próprio mapa. O mapa que eu digo sempre é a minha trajetória, a minha imagem, né, que eu tenho sobre determinados assuntos, sobre determinados temas, né? E aqui a paranormalidade vem médium, um pai de santo, bruxas. Nossa, essa pessoa ela é paranormal. Tem pessoas que acreditam que um paranormal é um bruxo, né? Assim como eu vou mencionar mais para frente para vocês. Na verdade, né, o paranormal ele tem sido tratado de inúmeras maneiras, dependendo das suas crenças e credos, filosofias e culturas, né? Então, em determinadas pessoas, cada um, como eu falei, tem o seu mapa, dependendo das suas crenças, dos seus credos, do que foi passado para elas, suas culturas, né? Então, previsões, as visões, sensações de formigamento no corpo, sentir-se o corpo alongando ou inchado, a pessoa vai se inchando, assim, vai sentindo aquela coisa horrorosa, né? O mal-estar, né? Tem pessoas que vê se sair do corpo, vê se saindo e outras voltando, sabe aquela coisa, aquele impacto assim, né? Sonhos, os sonhos que se realizam, percepções telepáticas, audição de vozes, ouvindo sons, ruídos, né? E na realidade não tem, sem causa visível, né? As pessoas falam, eu tenho muita sorte, eu tenho muito azar e muitas outras coisas, né? Então, depende da cultura, a crenças, os credos, a gente vai estudar sobre isso e a gente vai ver que cada um tem um mapa de determinadas, o que é paranormalidade, né? Os medos, né? A gente vê a carinha do rapaz aqui, né? Morrendo de medo, aquela coisa. As pessoas que têm pressentimento, né? Aquele pressentimento, aquela coisa quando você chega no lugar, você fala, nossa, eu tive um pressentimento, né? Mas não sabe o que é. Bom, tudo isso que eu estou falando para vocês, esses fenômenos, eles se manifestam, a existência de potencialidades paranormais específicas. Então, todos esses fenômenos que eu falei se manifestam que existe esses fenômenos paranormais. Tá, e como que se estuda isso? Como foi estudado isso, né? Como que a gente vê, o sistema Grisa vê os fenômenos paranormais? A paranormalidade, ele tem mostrado como direcionar. Então, assim, através das pesquisas, o sistema Grisa, né, o Instituto, ele foi atrás de perguntas. Então, foram feitas várias pesquisas, né, para que inúmeras pessoas que participaram, né, de pesquisas, de acompanhamentos e vários testes que foram feitos, né? E o Dr. Pedro Grisa também, ele ficou anos. Então, ele ia numa igreja, ele ia num centro espírita, ele ia nos lugares que estava acontecendo algum fenômeno que as pessoas falavam que é fenômeno, ele ia até lá e ele ia ver e comprovar, e pela observação, e tinha outras pessoas também, outros cientistas também, chegaram
a uma conclusão, né? Então é assim, é a paranormalidade bem mostrado e bem direcionado, consegue eliminar seus efeitos negativos e canalizando-as em benefício próprio da pessoa e de inúmeras outras. Existe a paranormalidade? Sim, existe. E nós vamos pegar essa paranormalidade em nosso benefício. A gente vai saber equilibrá-la, né? E para que a gente tenha uma vida melhor. E nisso a gente ajuda as outras pessoas também, né? Como eu estou fazendo aqui, dando uma mini aula, uma mini palestra para vocês entenderem como que funciona o Sistema Grisa, que é um instituto independente de crença, de credo e de religião. Ele é científico, né? E pela ciência a gente consegue, como dizendo aqui no texto, né? A gente direciona essa paranormalidade para que a gente use em benefício próprio, ok? A parapsicologia, que é a ciência dos fenômenos paranormais, ela foi buscar uma explicação natural para esses misteriosos fenômenos, né? Ao menos uma parte deles, né? Vamos dizer todos, mas uma boa parte. Né? A ciência, o que é a ciência? Para a gente ter um entendimento amplo. A ciência, ela é uma lei natural. Existe uma lógica. Para a ciência tem que ter uma lógica, né, daquilo que está sendo estudado, né? A experimentação tem que ter experimentações, tem que ter comprovações e resultados práticos. A ciência, para que seja uma ciência, ela faz pesquisa, e no IPAP foram feitas muitas pesquisas, buscas de fatos, várias buscas de fato. Onde estava acontecendo o fenômeno paranormal? Ia lá, os cientistas iam lá para ver. Levantamento de dados, de conclusões iniciais, o porquê que está acontecendo aquilo, vamos ver, vamos investigar. E levantar hipóteses, que é muito importante também. Tá? Com os estudos feitos pelo IPAP, que é o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, eles permitem a constatação de que estes fatos misteriosos, os chamados paranormais, têm como centro desencadeador um ser humano ou um grupo de pessoas. Tá? Então, através dessas pesquisas, né, como eu disse aqui, a ciência, através de pesquisas, de comprovações, elas viram que para que o fenômeno paranormal ele exista, para que ele está acontecendo, o que foi constatado? De que tem um ser humano, como a gente dá uma olhadinha aqui na imagem, ou um grupo de pessoas. Tá? Então, isso ele se manifesta dessa forma, né? Um grupo de pessoas ou uma pessoa só. Aí vem a pergunta, né? Mas de onde viria essa energia do ser humano? Da onde que vem essa energia forte que tem capacidade de que seja um fenômeno paranormal? Da onde que vem tudo isso, né? Prosseguindo os estudos e voltando os olhos, né, para o passado, ao longo da história humana, a gente vai constatar que os adivinhos, os pajés, os bruxos, eram, na realidade, seres dotados de capacidades especiais. E que capacidades especiais, né, gente? Os pajés, os bruxos, né? Que eu vou falar um pouquinho deles, vou falar um pouco sobre isso. As pesquisas mais recentes revelam que realmente o paranormal é aquela pessoa na qual desabrochou espontaneamente e naturalmente uma capacidade ou um conjunto de capacidades mentais dos demais seres humanos. Vamos entender melhor isso. Então vamos ver. Joseph Heine, ele é considerado
Ele é considerado o pai da parapsicologia científica, né? Heine nasceu em 29 de setembro de 1895, faleceu em 20 de fevereiro de 1980 aos 84 anos. O pai da parapsicologia científica, ele na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ele e com a sua equipe, né, ele conseguiu provar a legitimidade e a realidade do PES. Aí vocês vão falar, nossa, o que é PES, né? PES é percepção extrasensorial, né? Que eu vou explicar cada um deles no próximo vídeo. Então, o vídeo ficou muito longo, aí vocês cansam, né? Mas é muito interessante, tá bom? Convido vocês para assistir o próximo vídeo. O que é o PES? Percepção extrasensorial. Telepatia, a clarividência, a pré-cognição. Pré-cognição também conhecida como premonição ou premonição, né? E a psicocinesia. O que é psiconesia? Nossa, esse nome, né? Meio estranho. É a capacidade da mente de atuar sobre a matéria. São fenômenos reais e naturais próprios dos seres humanos. Próprios dos seres humanos. Aqui a gente tem uma imagem, né, de Joseph Heine, lá na Universidade de Duke, fazendo os experimentos aqui com as pesquisadoras também, né, porque elas se dispunham a também a ajudar na pesquisa. Aqui Joseph também, uma foto dele lá na Sociedade Nacional Paranormal. Joseph Heine, ele estudou a parapsicologia, né? A clarividência. A parapsicologia, ela inclui tudo isso, né? A clarividência. Ele estudou também, fez pesquisas psíquicas, extrasensoriais e percepção, né? E só para vocês terem uma ideia, tá? Apenas com uma amostra da grandeza do trabalho de Heine, né? Vale a gente destacar que entre os anos de 1930 a 1940 foram realizadas, tá, 2.966.348 ensaios de telepatia. Tá? Isso a gente está falando de 30 a 40. Tá? 129.775 ensaios de clarividência. Heine, ele abre assim um caminho irreversível da nova ciência, a parapsicologia. Ou seja, com esses experimentos, com essas pesquisas, ele abriu um caminho enorme, né? A parapsicologia, e assim foi desvendando, e outras ciências também foram abrindo oportunidades para pesquisar outras ciências, que a gente chama de ciências ocultas, né? Então, aí, como está no texto, este que também caminha ao encontro das chamadas ciências ocultas, né? E ritos de adivinhação como astrologia. A astrologia é um modelo particular de interpretação, né? Interpretação dos astros e estrelas e como elas influenciam direta e indiretamente na vida dos seres vivos, né? Aqui na Terra, né? Os astros influenciam a nossa vida. E tem muita gente que segue bastante astrologia, né? Estuda muito e segue mesmo, arrisca, né? O que os astros nos dizem, né? Dentro dessas ciências ocultas também tem a quirografia, né? E aí você vai falar, nossa, o que é quirografia? É a mesma coisa que quiromancia? Não, é diferente. E eu vou falar aqui para vocês. A quirologia é o estudo das mãos, da constituição da carne, do osso, da pele, temperatura, né? Tipo de unhas, né? E tamanho dos dedos digitais,
né? É uma parte da parte anatômica das mãos. Então, vem, e a quiromancia é adivinhação através das mãos, tá? É uma prática mais intuitiva, chamada de muitos de arte de adivinatória, né? Como está falando aqui. Seria o que? A leitura das mãos. Sabe aquelas pessoas que vêm e falam, deixa eu ver sua mão? Pega a mão aqui e pelas linhas das mãos elas conseguem falar várias coisas da nossa vida, né? Que aí fala assim como é uma arte adivinatória, né? Vamos lá. Temos também, como ciências ocultas, nós temos a radiestesia, né? Radiestesia ou radioestesia é um tipo de adivinhação empregada para tentar encontrar objetos, seres vivos ou elementos da natureza, né? Como água, minério, pedras preciosas e outras, sem o uso de equipamentos científicos, né? Geralmente o uso de um bastão, ou aqueles galhos assim, olha, os galhos em Y, e os pêndulos também, né? Que são bastante usados os pêndulos, né? Contar uma coisa interessante, né? Um curso que eu fiz, o meu curso de... fugiu o nome agora. De Reiki, desculpa, de Reiki. Então, eu fiz o nível 1, 2 e 3. E quando nós estávamos na sala, eu tive um curso de radioestesia, né? Ou radiestesia. E tinha um local na sala, né, que o mestre Kiko, ele falava assim, vocês seguem nessa direção. Então, a gente pegava esse bastão, né, esse galho, na realidade, o bastão foi um outro momento, o galho em Y, e a gente percorria por toda a sala, né? Aí ele estava tranquilo, não se mexia nada. Quando chegava próximo da porta, sempre perto da porta, esse galho ele ficava assim, ó, gente, em movimento. Parece que dava louca, assim, sabe? Ficar nos galinhos ali de Y, né? Olha, é uma coisa incrível. Depois a gente fez praticamente a casa inteira dele, né? Olha que não era pequena. A gente fez só na sala, depois a gente foi para os cômodos, mas a gente falou, não, melhor ficar aqui na sala. E na sala, então, tinha essa energia, né? Essa movimentação, né? Desse galinho Y. Né? O pêndulo também. O pêndulo, quando chegava próximo do local, dava louca no pêndulo. Pum, 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 para lá, para cá. Aí depois a gente ficou sabendo que ali tinha um poço de água, né? Aquela coisa, não era pedra, era água mesmo, que eles tiveram que realmente fazer vários encanamentos para poder construir a casa, mas mesmo assim a energia era muito forte mesmo, né? Então, isso é só uma pequena demonstração dessa radiestesia e o que acontece, né? Só que geralmente envolve o uso de bastões e galhos, né? E a radiestesia também é pseudociência, que ela não há comprovação científica de que os resultados prometidos serão entregues por quem a pede, né? Para quem a contrata. Né? Isso é muito usado também, viu, gente? Tem gente que vai em construção civil, tá? Então, muitas vezes, para você construir um prédio ou uma casa, eles pedem para fazer essa radiestesia para ver se tem alguma coisa no solo. É bastante usado também. Aqui tem umas imagens aqui, olha, do Y, né? Do vizinho, olha. Esse aqui parece de madeira, né? Esse aqui já é de metal. Né? Bom, vamos lá. Temos também como ciência oculta a numerologia. A numerologia é um tipo de conhecimento a respeito da influência dos números, né, na vida das pessoas, assim como a astrologia dos astros, a numerologia, ela também é um conhecimento que influencia nas nossas vidas, né? Trata-se de um estudo que interpreta o significado dos números e toda a sua influência do cotidiano, né? Então, muita gente pede, né? Você faz a minha numerologia, né? Porque ali ele te dá toda
uma trajetória, uns acontecimentos que pode ajudar muito. Tem muita gente, é uma ciência muito bonita também, né? Dos números e toda a sua influência no cotidiano, intelecto e espiritualidade, entre outros, né? E em todos os tempos, né, da história humana, o paranormal ele marca fortemente os acontecimentos populares da elite governamental, né? Então, em toda a nossa história, sempre teve os paranormais, né? E mais para frente eu vou mostrar para vocês que a Igreja Católica ela aproveitou bastante disso, né? Os governantes, na realidade. Só que a Igreja Católica tinha uma influência muito grande, e a gente vai ver aqui. O paranormal, o médio sensitivo, dependendo da cultura, como que pode chamar, né, um paranormal, em cada época, ele aparece com nomes diferentes, mas a realidade objetiva é a mesma, né? Pode ter vários nomes, pajés, bruxos, médiuns, videntes, mas na realidade, o que eles têm aguçado? A paranormalidade, né? Então, como por exemplo, adivinho, como eu acabei de falar, os profetas, né? A pessoa que interpreta os sonhos, que acho que são os profetas, eles interpretam bastante os sonhos e assim vai, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a história antiga, né? Os paranormais, né? E os fenômenos paranormais na história antiga, tá? Pois é assim, os historiadores, eles chamam de começo da história antiga com a invenção da escrita, né? Há cerca de 3 milhões e 5 mil, é isso, antes de Cristo, né? Encontram-se registros comprovando que os reis e os imperadores, eles consultavam os videntes e profetas a fim de tornar suas decisões com maior confiança, né? Bem como buscavam ajuda para os curandeiros. Os curandeiros eles não eram reconhecidos pela medicina oficial, né? E no caso aqui, os imperadores, quando eles tinham que tomar uma decisão, guerras, vou vencer, não vou vencer, a quem eu governo, pagamento de impostos, etc. E tal, eles consultavam quem? Os videntes e os profetas, né? Ou seja, os paranormais, né? Aqui, para solucionar alguns tipos de enfermidades, né? Especialmente em casos de doenças mais graves, tem-se registros de muitas curas aparentemente inexplicáveis. O que acontecia, né? Então, olha, vamos solucionar esse probleminha aqui. Essa pessoa está doente, chama lá o curandeiro, né? Nossa, só tinha medo das bruxas, né? Não chama bruxa, né? Porque era tido como bruxos e bruxas, né? Dependendo da cultura, né? Mas doenças graves, né? Pedia para chamar ali os curandeiros, os pajés, né? Vamos lá. Aqui nós vamos falar da Idade Média, né? Lá é a história antiga e aqui a Idade Média. A Idade Média é 476 a 1453, ou seja, nós estamos falando aqui do século V ao século XIII, né? Os paranormais, esses paranormais, cujo potencial foi direcionado positivamente, eles eram levados às honras, né, de altares, né? Porque acertavam, né? Eles falavam, os paranormais davam as informações lá e eles eram levados à honra de altares. Como eu falei, aqui a grande influência era da Igreja Católica, né? No século V ao século XIII, né? E os paranormais que previam fatos negativos, e os positivos eles eram, né, como honrarias, né, altares, né, os caras
se tornava uma pessoa maravilhosa, né? Aquela coisa, eles exaltavam as pessoas, né? Quando os paranormais eles não acertavam, né? Quando eles previam fatos negativos, não podia falar nada negativo, tinha que ser tudo positivo. Se eles falavam negativos, aí eles eram acusados como se fossem responsáveis do fato negativo, né? Então, você que fez isso, você que é a tal, né? Apontar o dedo e falar você é o culpado de tudo que acontece. Então, o que acontece? Eles eram responsabilizados como se fossem os executores mesmo de tais fenômenos ou acontecimentos, né? Previu que a guerra, a tal guerra, eles iam vencer. Aqueles governantes, aqueles imperadores, eles iam vencer tal guerra. Se não vencesse, se não acontecesse, se o fato ele fosse negativo, pronto, eles eram responsabilizados e pelos fatos executores de tal fenômeno. Você é que fez isso, né? E aí é que fica feio o negócio, né? Porque a partir daí, esses paranormais, esses adivinhos, né? Esses profetas, na realidade, os profetas, os adivinhos, eles eram castigados, né? Castigados e assustados com a ameaça de morte ou terríveis castigos. Muitos deles morriam. Os imperadores falavam, mata, né? Porque realmente não serve para nada. Porque eu só quero fato positivo. Eu não quero negativo. E negativo foi você é que fez isso. Né? Porque sempre tem que ter um culpado, né? Então, quem seria o culpado? Óbvio, né? O profeta, os paranormais. Então, os paranormais, assustados com a morte, com castigos severos, né? Eles se calaram, né? Eles, na realidade, se escondiam, né? E não tiveram mais coragem de falar dos fenômenos que ocorriam. O que eles sabiam, eles não falavam nada, simplesmente eles se calaram, né? Aqui tem uma imagem, olha, do castigo na Idade Média, né? E é uma imagem bem assim, bem nítida, né? Que é da época da Inquisição. Deixa eu ver a mulher aqui, olha, tá, pessoas, né, sendo castigadas severamente, não podia falar nada, né, os paranormais. Né? O século XIX, agora a gente já vai para o século XIX, né? Bom, lá no século XIX, que 1801 a 1900, com o despertar das ciências, da liberdade de pensamento, né? E com o surgimento de novos cosmovisões, o que seria cosmovisões, né? Seria, deixa eu abrir aqui um pouquinho. As cosmovisões é o papel do indivíduo na sociedade, né? A finalidade da existência humana e a visão de mundo, né? Então, quando a gente fala assim, a gente fala a cosmovisões, que é o papel do indivíduo. O que o indivíduo está fazendo na nossa sociedade, né? Qual a finalidade dessa existência humana, a visão de mundo, né? Então foi no século XIX que começou esse surgimento, né, da cosmovisão. E a partir daí, aí os paranormais, aqueles paranormais que estavam lá escondidinhos, morrendo de medo, começam a encontrar olhos mais benévolos, né? Isto é, bondosos, pessoas mais bondosas, caridosas, generosas e mentes mais abertas e objetivas, para começar a entender o que é uma paranormalidade e não acusá-los, né, de como fossem executores de tudo que acontece, né? Aí vem uma imagem muito ilustrativa da visão do mundo. Século XX. Já no século XX, a história da humanidade. Aí existem várias mudanças, né? Houve duas grandes guerras mundiais, o desenvolvimento industrial e tecnológico, que desencadeou este processo de urbanização, né? A partir daí houve também uma transformação, a vida socioeconômica e cultural, e outras mudanças
que é a marca do século, né? Houve também a expressão de pensamento, né? Com a expressão de pensamento, a liberdade, né? Os paranormais cada vez mais começaram a sentir força para aparecer, né? Que estava todo mundo escondido com medo, né? Medo, porque ninguém entendia, todo mundo taxava como bruxo, como pessoas do mal, na realidade. Nossa, fenômenos paranormais, casa mal assombrada, né? E uma pessoa ia lá e falava assim, nossa, mas você é o cara que está fazendo, né? Você é o executor, você é o culpado, né? Então, com essa mudança, com a revolução industrial, com a urbanização, né? Houve também várias transformações socioeconômicas, né, e culturais. Gente, a cultura é muito importante, né? Com a mudança cultural, muita coisa acontece, né? Para melhor. Sempre vejo mudança cultural. A cultura é a base de tudo. A cultura é a base daquela sociedade. A sociedade ela muda. Mudando a cultura para melhor, a sociedade também muda. Aqui tem umas imagens aqui, ó. A expressão de pensamento, a liberdade de ideias, né? A liberdade de expressão e os movimentos operários feministas, né? A mulher indo para o mercado, teve muita mudança na nossa sociedade, muita mesmo. Tudo isso, todos esses movimentos, né? Eles contribuíram em direção à autoafirmação, né? Do ser humano como pessoa. Né? Houve mudanças filosóficas, religiosas, de novas ideias. Então, tudo isso houve uma transformação, né, muito grande no ser humano como pessoa. Né? E quanto mais abertura de pensamentos, de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, isso é extremamente importante, é liberdade. Né? E a partir daí foi permitindo que os paranormais reprimidos durante séculos eles pudessem desenjaular a fenomenologia paranormal, ou seja, esse termo desenjaular é o termo do livro, né, do Dr. Pedro Antônio Grisa, que ele fala, esse termo, acho que ele cai bem, né? As pessoas estavam enjauladas, estavam presas, né? Estavam, né? E aí, quando você sai, você se solta, você sai daquela jaula, daquele escuro, né? Então, você pode se manifestar, né? E no Brasil, o país onde a liberdade sempre foi muito forte, né? Durante toda a nossa história, né? Óbvio, mais sentida e vivenciada, foram reaparecendo os paranormais, o que aponta que o Brasil é um celeiro de paranormais no mundo. Ou seja, todos eles que estavam ali enjaulados, né? Ou seja, desenjaularam e passaram a se manifestar. E aí, o Brasil tem vários paranormais maravilhosos e os outros países também, mas o Brasil é uma coisa incrível, né, gente? Então, parapsicologia no Brasil, tá? Diante dos estudos e pesquisas desenvolvidas sobre a parapsicologia e os fenômenos paranormais, né, pode-se constatar que efetivamente existem três grandes correntes de estudo dos fenômenos paranormais. Né? Então, gente, é o seguinte: esses estudos e pesquisas envolvidos da parapsicologia e da fenomenologia paranormal, o que eu falo? Eu falo do sistema Grisa, tá? Do Instituto de Parapsicologia, tá? Dos fenômenos paranormais estudados pelo sistema Grisa, tá? Cujo fundador, Dr. Pedro Antônio Grisa. Tá? Existem outras correntes, as que eu estou falando, a que eu estudo é esta corrente. Tá? Então, de acordo com todas essas pesquisas e todos os estudos feitos, foram constatados, né, com essa pesquisa, com essa ciência da parapsicologia, existem três grandes correntes: católica, a espírita e a independente. Tá? Todas essas correntes, elas tentam
elas tentam, não, elas fundamentam mesmo cientificamente suas análises e conclusões, né? Então, tanto a católica, quanto a espírita, quanto a independente, elas buscam fundamentos científicos para essas análises. Então, não é achismo, não é do nada, não vem do nada, tá? É através de muito estudo, tá? De muita comprovação científica, muitas análises, tá? Que chegaram a essa conclusão, tá? Desses fenômenos paranormais. A escola que eu vou falar, a escola católica, ela tem o fundamento dela científico. A escola espírita tem o fundamento dela científico, tá? E a escola independente, tá? Ela é pura ciência, né? Ela também tem o fundamento dela, como eu estou sempre frisando para vocês no vídeo, né? O sistema Grisa, o sistema Grisa apresenta 3 grandes correntes de estudos de parapsicologia e de paranormalidade. Tá? Elas são subdivididas em 3 grandes escolas, como eu falei, né? A católica, a espírita e a independente. Então, o sistema Grisa, ele separou, né, essas correntes em 3. A escola católica de parapsicologia, a missão principal, elas têm os fundadores dela, tá? Eu não vou fazer menção aqui, né? Mas as 3 têm. Vou falar só da independente, da qual estou fazendo a exposição, mas a escola católica teve o seu defensor, a escola espírita também teve seus cientistas, tá? Mas qual o objetivo, tá? Eu vou falar para vocês o objetivo de cada escola, né? A escola católica de parapsicologia, qual a missão dela? Qual que era o objetivo dessa escola? A missão principal da escola católica de parapsicologia era combater o espiritismo, tá? Era no combate do espiritismo. Por sua vez, a escola espírita de parapsicologia, tá? O objetivo principal constitui-se na defesa e na comprovação das teses espíritas com auxílio das pesquisas parapsicológicas, tá? Então, a escola espírita, ela vem com várias pesquisas, tá? Se defendendo das acusações, das ofensas da escola católica, né? Então, é óbvio, né, gente? Toda vez que vem um ataque para você, qual que é a maneira mais automática, né? O que é o automático da gente, né? E uma escola espírita também que tinha, é uma ciência também que está estudando também é se defender. Um atacou, a outra se defendeu. A partir daí, tem-se a escola científica independente de parapsicologia, tá? Cujo único compromisso é a verdade científica. Todas elas têm a verdade científica delas. Todas têm o seu valor, tá? Mas a escola científica independente de parapsicologia, cujo único compromisso é a verdade científica, que é o IPAP, tá? Que é o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, Sistema Grisa, né? Fundado e presidido pelo Dr. Pedro Antônio Grisa, coordenador de todas as atividades e pesquisas do Instituto. Frisando novamente, o IPAP, ele é a Escola Independente de Parapsicologia. Na realidade, nos livros do Dr. Pedro, ele foi escola católica, ele fez toda análise, comprovação, foi na escola espírita, então as 2 escolas, tá, com todo o conhecimento, ele chegou à conclusão, né, através também da verdade científica, de que a escola independente, e
para que chegasse a essa conclusão de que todos os fenômenos paranormais, tá? Quando existe um fenômeno paranormal, ou é um ser humano, ou é um grupo de pessoas. Tá? Chegou-se a essa conclusão. E para finalizar, tá, essa primeira parte dos fenômenos paranormais, desse vídeo, né, eu só vou falar a definição. Tá? Então, parapsicólogo, o profissional, tá? O profissional parapsicólogo, nas quais eu estou me formando, né? Que é o IPAP, ele desenvolve e ele ensina e aprofunda e coloca o aluno, o graduando de parapsicologia no mercado de terapia, o parapsicólogo, e realmente forma muito bem. Tá? A gente sai apto para atender as pessoas e ajudar muitas pessoas. Tá? Então, o parapsicólogo, ele é quem? Ele é um cientista, ele é um estudioso. A gente tem que estar permanentemente estudando, né, a parapsicologia, o profissional conhecedor da matéria. Tá? E nisso, o IPAP, Instituto de Parapsicologia e Treinamento de São Paulo, ele habilita e capacita os parapsicólogos de uma forma incrível. Tá? E quem é o paranormal? O paranormal é a pessoa que produz os fenômenos paranormais. Né? Então, gente, gratidão, tá? Por quem estiver assistindo esse vídeo, quem tem esse interesse, né? Que a minha intenção, meu objetivo é mostrar um pouco para vocês dos fenômenos paranormais, do nosso trabalho, de um parapsicólogo, né? E tem muito mais, tem muita coisa para a gente aprender sobre a paranormalidade, né? Então, com os vídeos eu vou mostrando para vocês, e gratidão, gratidão. E vamos em frente que tem muito. Eu vou falar sobre o subconsciente, sobre o consciente, eu vou falar sobre o jogo da estrutura das personalidades, que realmente é o livro, né, que eu estudo e faço um resumo e passo para vocês do nosso autoconhecimento. Né? E a partir daí eu falo para vocês. IPAP, o sistema GRISA, é o que habilita e capacita a gente a ser parapsicólogos e um autoconhecimento, um autodesenvolvimento. E quando a gente se conhece, como eu sempre digo, a gente primeiro se conhece para depois ajudar o próximo. Né? Sem isso, nada ocorre. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.